Olá, bem-vindos ao nosso programa em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco nesse espaço, como você sabe, espaço de trazer uma conversa aprofundada e relevante para o Espírito Santo, para você que está nos acompanhando. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse ambiente do mês de março, que traz uma figura muito importante que é a liderança feminina. No momento em que o mês tem muitas datas, aliás, tem uma data importante, mas a gente leva isso para outras datas de março, que é falar sobre a importância da mulher na sociedade. Importância que tem que ser sempre sublinhada, lembrada, ainda mais quando o Espírito Santo ainda tem desafios muito importantes. Quando a gente olha, por exemplo, para índices de violência, a mulher tem um ponto ali de desafio muito importante. Aliás, a sociedade, em torno da mulher, tem um desafio muito importante, por exemplo, de minimizar, por exemplo, índices de agressão. Mas, por outro lado, nós vemos avançar também na questão até econômica ou de desenvolvimento, como que as mulheres, nos últimos anos, ocuparam, sim, papéis de liderança e postos de liderança. Obviamente não é uma construção fácil, mas que tem que ser muito bem acompanhada e defendida por todos nós. E nesse espaço do nosso programa nós vamos trazer um exemplo muito importante de uma área que é muito sensível, uma área da saúde, mas que tem a ver também com toda essa questão que nós falamos, sobre a liderança feminina num papel tão estratégico. Hoje, então, participa do nosso Em Destaque nossa convidada que já está presente aqui. Participa a Brunella Crossi, que é diretora técnica do Hospital Vitória Parte, e ela que também já está liderando outro projeto que a gente vai conhecer ao longo da nossa conversa. Queria agradecer sua presença, Brunella. Bem-vinda ao nosso Em Destaque. Fábio, eu que agradeço pelo convite. É um enorme prazer e satisfação eu poder representar nós mulheres, nesse mês tão especial para nós que ocupamos hoje cargos de liderança no mercado de trabalho. Te agradeço enormemente por essa oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história, dos desafios que eu enfrentei até o dia de hoje. Pois é, porque os desafios, gente, aparecem a todo momento, na construção de uma vida. Brunella não caiu no posto em que ela está, que vai até conversar com a gente, mas ela pode, inclusive, nos contar que desafios enfrentou e enfrenta e como também a representatividade dela nesta conversa pode apontar para você as questões que mostram como a mulher realmente está aí capacitada, e está mesmo, até os índices de escolaridade apontam que as mulheres estão cada vez mais capacitadas, até se observar a média masculina. Mas a gente não quer trazer aqui ponderações ou comparações, a gente quer que uma história possa ser relevante para o seu conhecimento, como a da Brunella. Queria que você falasse um pouco mais, então, Brunella, como que você chega ao cargo de diretora técnica, sendo que a sua construção toda foi ligada realmente à área da medicina, mas numa especialidade. Sim. Falar de direção técnica é falar de gestão de um conglomerado, de um grupo, ou de uma empresa. Então isso passa até a conflitar um pouquinho com o que foi construído desde o início. Sim. Mas acho que as suas palavras vão nos fazer entender isso muito bem. Fábio, na verdade, eu escolhi a medicina, foi um desafio desde a escolha. Eu não tenho familiares médicos na minha família. E aí eu passei por uma situação com um familiar, com meu avô, onde eu estive muito próxima do cuidado em saúde. Ele esteve hospitalizado e eu estava ainda na infância para a pré-adolescência e eu passei ali a conviver naquele ambiente do cuidado de saúde, da assistência à saúde, e aquilo me deu uma chave, Eu falei assim, é isso que eu quero proporcionar para as pessoas, é esse cuidado e esse acolhimento que eu quero levar, porque a gratificação que as pessoas têm, desenvolvem nessa fase especificamente, onde a gente está fragilizado, e tudo. Então foi isso que me proporcionou escolher o caminho da medicina. Uhum. Então, desafio 1, eu rompi com uma família toda não médica, mais para a parte administrativa, para fazer a área da saúde. Então, desafio 1 vencido. Amém. Que bom. Durante a faculdade, eu fiz excelentes amizades, muitas mulheres que também acabam estimulando a gente, colocando a gente cada vez mais estimulada a crescer, a escolher uma especialização, que também não são todos os médicos que estão dispostos a abdicar de mais anos, para fazer uma especialização. E escolhi a cardiologia. Na verdade, a cardiologia que me escolheu. Na cardiologia, a gente consegue trocar muito com o paciente, A sua história de vida, a história de vida dele, o cardiologista, ele não olha só o coração. O coração, que é o gerador, ele olha o todo, Então, dali, eu entendi que eu entrava muito na vida das pessoas como um todo,
né? Não só na parte da saúde cardiológica, mas também na área emocional, familiar, afetiva, atividade física. É realmente olhar o ser humano como um todo, né? Que é o que a medicina preconiza, não só a parte restrita cardiológica. E aí eu entendi que, mais do que a medicina, eu gostava de lidar com pessoas, né, de acolher pessoas. Então, de estar no meio de pessoas, conversar com pessoas, interagir com pessoas, ouvir problema de pessoas. E aí eu acho que nesse sentido, eu fui direcionando um pouco uma área da minha vida profissional para a parte de gestão. De certa forma, eu ainda mantenho a atividade na cardiologia, porque eu acho que isso me aproxima também do paciente, e aí eu mantenho a minha essência no cuidado, mas agora é um cuidado mais amplo, como um todo, e tudo que envolve o cuidado de um ser, né, de uma pessoa. Então eu entendo que eu consigo hoje abarcar uma quantidade maior de pessoas, no cuidado maior de pessoas, de colaboradores, do serviço que a gente proporciona, como um todo, né, um cuidado indireto, mas não deixa de ser um cuidado. Sim, e esse ponto acho que, né, mostra que dentro de uma carreira você pode fazer, obviamente, né, uma dedicação do seu tempo e propósito para alcançar, né, o seu objetivo, mas não diretamente por aquele início e por outros, né, caminhos, como, né, a Brunella acaba nos informando aqui, né, na sua própria história, como que isso foi sendo adaptado. Agora, Brunella, frio na barriga, né, porque você, assim, pensando aqui, obviamente, de uma maneira leiga, você está focada numa profissão, num atendimento que vira até uma rotina. Sim. Como que isso se transformou até chegar, né, num posto de liderança, assim? Eu acho que eu fui muito desafiada, né? Os meus superiores, meus mentores, eles sempre me desafiaram a dar um passo a mais, né? Vamos tentar, tente, você vai conseguir, você é capaz. Mentores homens. Então, eu entendo que hoje o mercado, como a gente está no mês da mulher, ele está muito igualitário. Eu falo que as oportunidades que eu tive, elas foram construídas num ambiente totalmente igualitário. Então, onde eu fui desafiada a tentar algo novo, me dedicar, e você se desafia, né? Você se desafia o tempo inteiro a conseguir entregar o que está sendo proposto para você. Então, os desafios foram aparecendo, eu fui agarrando e construindo, interessando e estudando, porque a gente precisa estar sempre estudando, seja no âmbito da medicina, seja no âmbito da gestão. O interessante é que a gente se mantenha atualizado, buscando novas informações, trocando ideia com muitos colegas, né? Construindo de fato uma trajetória profissional. Que bom, exatamente, acho que nesse período é recado direto e obviamente tão claro, né, como a nossa convidada está trazendo para a gente nesse ponto a ser observado, acho que, né, com aplicação em tantas áreas, né, de conhecimento e de mercado também, né, não está especificamente, obviamente ela na área médica, na área administrativa de uma empresa da área médica, representa, mas acho que a gente leva conhecimento para tantas outras, né, mulheres e obviamente homens que podem fazer a diferença na carreira delas e acho que é o conjunto, como a gente falou, avançando todos, né? Não uma parte, outra, né? Uma roda empenada, não. A gente quer que o ciclo seja completo, né, Brunella? Tem lugar para todos. Que bom. Dentro dessa estrutura, né? E aí a gente volta mais para o que a Brunella estava falando, né? Dentro do trabalho dela, como que ela cuida de vidas, então, se ela está na área da gestão? Queria até que você falasse um número tão representativo, né? Que como diretora técnica, você é responsável por muita coisa, muitas estruturas. Sim. Que vão ser aquelas usadas para o atendimento aos pacientes e até aos colaboradores. Isso. Então, não deve ser algo pequeno. Não. Hoje eu sou responsável por 11 centros médicos, né, que fazem consultas ambulatoriais. Nesses centros médicos, nós atendemos diversas especialidades. Atendemos desde especialidades básicas como ginecologia, pediatria, clínica médica, até especialidades mais subespecialistas, que a gente chama. A gente atende neurologia, reumatologia, neuropediatria, pneumologia adulta e pediátrica. Então, a gente tem um boom de especialistas, né? São aproximadamente um corpo clínico médico composto por 400 profissionais, ao todo, médicos, e a gente consegue realizar por mês uma média de 60 a 65 mil consultas ambulatoriais.
Isto, nesses 11 centros médicos que funcionam de 7 às 19 horas, de segunda a sexta. E nessas consultas, a gente cuida ali desde a parte operacional, agendamento, a satisfação do cliente, que é muito importante, ao direcionamento para os exames complementares, até o seu retorno, né? As consultas hoje nos centros médicos são realizadas por intermédio de um protocolo institucional, onde a gente consegue garantir uma segurança no atendimento e numa qualidade assistencial, mesmo sendo um volume grande de consultas, e os profissionais são acompanhados por mim diariamente. Desde o atendimento até a nota do cliente, a satisfação, os exames, as queixas, a gente consegue fazer esse monitoramento de perto. Somado às consultas ambulatoriais dos 11 centros médicos, a gente tem 4 pronto atendimentos na Grande Vitória, que são as consultas de urgência e emergência, né? São 4 pronto atendimentos que levam a bandeira do Hospital Vitória Parte para atendimentos de urgência e emergência, de segunda a segunda, né? A gente tem uma unidade que é 24 horas, que é a de Cariacica, e as demais de 7 às 19. Nesses pronto atendimentos, somam-se mais aproximadamente um número de 35 mil consultas mês. Então, para os pacientes que precisam de um atendimento que não consegue agendar, que é um atendimento que ele está no momento que ele precisa ser atendido, naquele mesmo dia, ele é direcionado ao pronto atendimento, aos pronto atendimentos que funcionam todos os dias, caso ele precise, agendamento nos ambulatórios. Além dessas 2 estruturas, a gente obviamente conta com a retaguarda hospitalar, né, que é o Hospital Vitória Parte, com 24 anos de excelência no mercado da saúde capixaba, que é a nossa verdadeira retaguarda, seja para o ambulatório, seja para os pronto atendimentos. E aí a gente tem mais uma volumetria de aproximadamente 10 a 12 mil atendimentos na emergência, com mais as internações, né? A capacidade aproximada de 230 leitos. Se você não tinha noção do trabalho de uma direção técnica, acabou de perceber um pouquinho aqui, tudo isso liderado pela Brunella, gente. Então você imagina, na minha soma, arredondando muita coisa, 230 mil relações, atendimentos, né, por mês. Exatamente. Só na Grande Vitória. Só na Grande Vitória. Gente, só na Grande Vitória. Isso é um número espetacular. Porque você imagina, né, o desafio, não só de lidar com o que inclusive, acho que uma demanda muito importante de quem lidera um posto assim, fazer com que tudo tenha um funcionamento quase que orquestrado, mas também aquele ponto em que as pessoas, na área da saúde, tem um ponto, acho que é muito sensível, em relação à diferenciação de outros setores, que são os temores, os medos, as urgências, né, a questão dos conflitos, como a própria Brunella usou essa palavra, né, que pode acontecer vindo do paciente e naquela relação do paciente com aquele atendimento, né, seja com o profissional, ou seja com quem está lidando com a área administrativa para que aquilo tudo aconteça. Então você tem que lidar com muita coisa por dia. Sim. Qual é o peso da sua formação nisso, Brunella? Assim, desde a sua relação familiar, obviamente, né, que você contou desse início, mas também com tudo que você foi aprendendo ao longo, né, da sua trajetória. Como é que é saber lidar, obviamente, de uma maneira mais firme em determinado momento, e depois de uma maneira que seja até de diálogo, né, com as pessoas? Esse é o desafio, né? Eu acho que na carreira de gestor o grande desafio é você ter a firmeza para tomar decisões que por vezes são decisões estratégicas, decisões pensando realmente na sustentabilidade do negócio, com a empatia de se colocar no lugar de várias pessoas, não só do paciente, como também de colaboradores, de familiares, de pacientes. Eu acho que equilibrar isso que é a magia e é o segredo dos cargos, né, de gestão, que de fato você precisa tomar decisões que você nem sempre vai agradar a imensa maioria, mas são decisões que você calculadamente entende que são o melhor, já que você tem o posse de conhecimentos, como também você tem que ter a empatia de saber como essas decisões vão ser recebidas pelas pessoas, né? Por todo um time, por beneficiários, pelo time assistencial, pelo time administrativo. Então, isso é uma característica que a gente vai aprimorando, né? Com o passar do tempo, a gente vai aprimorando, onde a gente precisa ser firme, sim, em alguns momentos, mas precisa ser empático em todos os momentos. Acho que ser empático em todos os momentos é o que te garante sucesso nas decisões onde você precisa ser um pouco mais firme e pontuar com mais clareza a situação. Que bom.
E aí, óbvio, acho que é o diferencial de lideranças femininas nesse ponto, né? Vamos para o intervalo, porque Brunella ainda está liderando muito mais coisas. Não basta tudo isso que ela enumerou aqui. Tem mais para vir aí. Então a gente conversa na sequência do nosso Em Destaque. Fica aí que a gente volta já já. De volta com o nosso programa em destaque, com você aqui na tela da TV Sim SBT, retomando a conversa com a nossa convidada, trazendo aqui uma importante conversa sobre o papel da liderança feminina, a construção de uma trajetória, como que a liderança se firma diante de tantos desafios, que não são poucos, né, como a gente entendeu na primeira parte da conversa. Continua então a nossa entrevista aqui com a nossa convidada, Brunella Crossi, ela que é diretora técnica do Hospital Vitória Parte. Falamos um pouco aqui, né, sobre essa construção da trajetória mesmo, como que a influência na questão do cuidado de vidas foi tão importante para a própria Brunella, e também os desafios que ainda estão aí já para acontecer. E, inclusive, aqui no nosso Em Destaque falamos um pouquinho sobre até esse desafio. Não sabia que a Brunella estava à frente dele. Mas é bom quando a gente completa, né, um assunto com o outro, programa após programa. Então a gente fala também que a Brunella está liderando a nova unidade então, da empresa em Vila Velha, que é o Hospital Vitória Parte Vila Velha. Só para não confundir, inclusive pelo nome, né, que leva, né, o nome da cidade de Vitória, mas isso levando a estrutura para Vila Velha, mas também a estrutura que tem na Serra, que é vizinho com Vitória ali. Mas vamos lá, Brunella, então a nova unidade em Vila Velha, que é o antigo Hospital Santa Mônica, né, totalmente remodelado para receber a nova estrutura. Isso. Você então está à frente para que tudo fique pronto para a abertura, é isso? Estou, Fábio, estou. Assumimos esse desafio, né, de reestruturar o antigo Hospital Santa Mônica, como você bem colocou, é um hospital que estava inativado, e nós assumimos esse desafio de reestruturar tanto a parte física quanto a parte de especialidades e realmente lançaram o hospital ainda em meados de março, né? Nós construímos o projeto além da estrutura da reforma física que foi realizada lá, mas também pensando na qualidade assistencial e uma extensão do Vitória Parte Serra, né? Hoje a gente já tem um hospital Vitória Parte Serra muito bem solidificado no mercado capixaba, com 24 anos de excelência e várias acreditações, inclusive acreditações internacionais, e nós estamos buscando levar a continuidade do Vitória Parte Serra para a região de Vila Velha, né? Esse foi a premissa da construção do hospital, essa foi a premissa da construção do hospital. E aí a gente passou por tudo, desde a parte estrutural, como a parte regulatória, como a parte de escolher as especialidades pertinentes para aquela região, quais são as demandas locais que fizessem sentido termos ali, alocado ali, o que teríamos para fase 1, fase 2, fase de expansão. Estamos com o hospital praticamente pronto, tá? Para inaugurarmos ainda em mês de março, com as especialidades todas já selecionadas e escolhidas para atender, com o melhor do Vitória Parte, agora na região de Vila Velha. Exatamente. Acho que isso que mostra também a pujança do nosso mercado, né? Quando uma empresa que tem, obviamente, a tradição de mais de 2 décadas, né? Sim. O Vitória Parte Serra, quando você leva todo esse conhecimento, a empresa também aposta, né, toda sua liderança, recursos, né, para que o hospital, então, tenha essa também estrutura em Vila Velha, e também com uma observação que pode ser até aí também mais trabalhada, né, para esse litoral sul da Grande Vitória. Acho que é uma coisa que é uma questão que traz essa relevância no olhar mercadológico também, né? Sim. Até para o conforto dos clientes. Exatamente. A gente tem uma vasta carteira, né, em Vila Velha. Nós somos o hospital referência da São Bernardo Samp, mas também somos um hospital de mercado, atendendo outros convênios. E nós temos um público enorme de pessoas que moram naquela região de Vila Velha, necessitando realmente de um hospital mais próximo, de menor deslocamento. Me lembro que eu mesmo morei muitos anos em Vila Velha e, na ocasião, o Hospital Santa Mônica, pela facilidade da localização, era um hospital que a gente chegava em 5 minutos, né? Então, sim, é um hospital super bem localizado, uma área extremamente residencial, também localizado muito próximo da rodovia, então a gente consegue ali angariar, né, o público que está chegando na cidade, vindo de regiões litorâneas, como Guarapari, Piúma. Então, entendo que vai ser um sucesso para a região, né, gerando múltiplas opções de emprego também para a região, crescimento da região e do estado. Né? O perfil desse hospital, como que ele vai ter, assim, né, pronto-socorro, enfermaria,
adulto, infantil? Melhor parte. Eu falo que é a melhor parte porque realmente é um hospital muito completo, sabe, Fábio? Nós pensamos num pronto-socorro 24 horas de funcionamento, com capacidade para adulto e pediátrico, nas especialidades de clínica médica, pediatria e ortopedia. Então, nós começamos com um pronto-socorro extremamente ativo, 24 horas de funcionamento, com todas as especialidades básicas ali para pronto atendimento. Temos leitos de emergência no pronto-socorro, né? Contamos com uma retaguarda também de 10 leitos de terapia intensiva. Então, é um hospital que começa com um pronto-socorro e com uma retaguarda de unidade de terapia intensiva na própria unidade, na própria estrutura. Além dessas duas unidades de urgência e emergência, nós contamos com leito de internação. São 30 leitos para a primeira fase, com capacidade para 130 leitos. Então, iniciamos com 30 leitos de internação, tanto adulta quanto pediátrica, e também temos salas de centro cirúrgico. Então, iniciamos o hospital completo, com estrutura de pronto-socorro, enfermaria, terapia intensiva e 4 salas cirúrgicas ativas desde o primeiro dia da abertura. Que excelente. Então, já fica atento aqui, porque é um investimento, mas também é uma ampliação, né, e um reforço, obviamente, dessa marca do Vitória à Parte dentro da saúde, né, suplementar do Espírito Santo. Acho que é muito importante, porque isso beneficia, obviamente, as operadoras, né, os planos de saúde, para terem também, né, essa estrutura com a disposição aos seus clientes, obviamente com o melhor que há de ponta na medicina, não é isso, diretora? Sim, Fábio. Escolhemos especialidades, além das especialidades básicas, nós escolhemos também algumas especialidades que a gente considera especiais, né? Por exemplo, cirurgia torácica, cardiologia, serviço de endoscopia no local. Esqueci de complementar, a gente também tem um serviço de imagem no hospital, um serviço completo, com tomografia, ressonância, ultrassom, raio-x, a parte cardiológica, claro, puxando sardinha, a parte cardiológica completa também. Temos cirurgia torácica, acho que eu comentei, cirurgia geral, ginecologia. Então, é um hospital muito completo para atender ali as demandas reais da população de Vila Velha e ser resolutivo na sua instância. Você pontuou até dos 4 pronto-atendimentos da Grande Vitória. Sim. Né? O Vitória à Parte, se eu não estou enganado, acho que foi o primeiro ou um dos primeiros que trouxe essa estrutura para este nível Sim. de atendimento à população, desprendida da grande unidade que seria, né, o hospital. No caso, né, o Vitória à Parte Serra e agora Vila Velha daqui a pouco. Sim. Essa estratégia realmente foi disruptiva? Essa estratégia é maravilhosa, Fábio, porque hoje a gente entende que o paciente de baixa e média complexidade, que quer um atendimento mais ligeiro, quer ser atendido mais rápido e com uma demanda de menor complexidade, ele habitualmente procura as nossas unidades dos pronto-atendimentos. Nós temos uma volumetria de clientes enorme, atendida num prazo muito curto. Então, aquele paciente que quer, às vezes, uma orientação, ele está numa virose, um quadro respiratório leve, ele procura as unidades de pronto atendimento. Os pacientes que demandam de uma atenção de média a alta complexidade são direcionados para o hospital. O próprio pronto atendimento pode fazer esse direcionamento e o cliente, é claro, também pode procurar diretamente a unidade hospitalar. Mas, de fato, o atendimento no pronto atendimento, ele tende a ser mais ligeiro por serem as unidades que são locadas para baixa e média complexidade. Tem um ponto que, até para aproveitar o tempo que nós temos, para você entender, né, através até das palavras da diretora que está conosco, né, a Brunella Crossi, que é a importância desse atendimento ser humanizado e que a estrutura seja humanizada. A gente fez um comentário aqui breve no intervalo que me fez, acho que deixar esse ponto para até você comentar, Brunella, porque não é só assim, o ambiente puramente higienizado, completo de equipamentos e que as pessoas tenham a sua capacidade de atender aquele problema naquele momento. Mas é todo o conjunto para que aquele momento que é problemático para muitos nós não seja tratado de uma maneira tão fria ou que o ambiente seja inóspito, né, aquele branco de hospital que muita gente comenta assim, né? Apenas isso. Né? Essa preocupação é tão genuína assim também do Vitória à Parte? Com certeza, Fábio. Eu costumo dizer que o atendimento empático, ele não é restrito ou responsabilidade somente do médico. Eu acho que ele precisa começar e percorrer todas as esferas que o beneficiário, que o cliente busca. Isso vai desde o atendimento humanizado pela recepção, por exemplo, por um segurança, pela recepção, até um enfermeiro,
até chegar no médico. Então, o atendimento como um todo precisa ser empático e humanizado. Nós buscamos essa essência nos nossos serviços, onde estamos instalados, justamente para que o cliente tenha a melhor experiência possível. Dado que, quando estamos acometidos de alguma patologia, nos sentimos extremamente fragilizados e vulneráveis, todo o acolhimento é necessário em todas as etapas, até ele chegar no médico, né? Ele precisa ser bem atendido desde a hora que ele estaciona o carro dele e vai buscar por ajuda, que ele procura aquele serviço de saúde em busca de uma orientação, que ele sai muitas vezes do ambiente de trabalho porque ele não está se sentindo bem e se desloca até um atendimento, ele precisa ser acolhido em todas as esferas. A experiência faz a diferença, né, como um todo. E é isso que a gente busca. Nossa essência é carregar isso em todas as frentes. Que bom. E como papel de liderança, né, levando essa importância para todo esse movimento aí que o Hospital Vitória Parte faz no nosso ambiente do Espírito Santo, com a Unidade Serra, os pronto atendimentos e também a Unidade Vila Velha, que está aí fresquinha para chegar, graças ao trabalho liderado aqui pela nossa convidada Brunella. Nosso tempo está terminando, então, diretora. Acho que é um momento até de uma mensagem importante, né? Seja por causa do momento que a gente falou, né, que estamos vivendo, né, a liderança feminina no mês e tão dedicado a elas, mas também os desafios, né? A medicina, e você é médica, sabe muito bem pela história que nos contou também, né? Não é algo também muito simples, né, de ser enfrentado, além do apoio da família, a própria dedicação particular. Mas uma vez depois no mercado, né, arriscar um cargo de gestão, que palavras poderiam ser ditas para pessoas que hoje talvez se encontrem em dúvidas nos seus próprios trajetos, ou uma vez dentro deles também como persistir, né, e ter propósito? Tá bem, Fábio, agradeço, tá? Agradeço enormemente pela oportunidade de falar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da história do Hospital Vitória Parte, né? Como onde nós chegamos, né? E o que estamos galgando no mercado capixaba. Para as mulheres e para todas as pessoas que encontram-se em fases de decisão quanto à carreira profissional, o meu conselho é: desafiem-se o tempo inteiro, porque nós, quando acreditamos em nós mesmas, conseguimos ir além. Enquanto mais a gente se desafia, mais a gente consegue crescer e se alocar no mercado de trabalho. Não só para as mulheres, mas para todos, porque também trago a minha história, mas tenho certeza que eu sou um apunhado de experiência de várias mulheres e homens com quem eu convivo, né, no dia a dia. E aproxime-se das pessoas, busquem conhecimento, busquem se instruir cada vez mais e se desafiar cada dia mais. Excelente, que bom. Palavras que a gente pode usar, né, para ter esse próprio incentivo. Obviamente, né, dentro da nossa realidade, mas sabendo que exemplos estão aí, ó, convivendo na nossa região, no nosso estado e entregando tanto para a nossa sociedade. Diretora, muito obrigado. Obrigada. Parabéns por tudo que constrói e ainda está levando à frente, e a gente vai acompanhar muito de perto. Parabéns. Obrigada, Fábio. Obrigada mesmo, tá? Um prazer mesmo recebê-la aqui. Igualmente. Tá? Que bom. E obrigado então a você, na nossa audiência do Em Destaque hoje, e claro, o convite para que acompanhe sempre as nossas conversas aqui do nosso espaço, para que você saia com muito mais informação e, obviamente, aí, ó, caminhos que podem ser percorridos também com muito esmero e, obviamente, com um propósito, como eu dizia, para ter uma entrega não só particular, mas também para uma sociedade. Obrigado e volte no próximo programa. Até lá.